Uma das coisas que as pessoas precisam aprender é que nunca vai ser segredo eles nos humilharem. Às vezes as pessoas têm medo de mostrar o seu passado. O nosso passado, ele sempre foi importante para nós. A maior pena disso tudo é que a gente deixou de fazer o que é certo. E quando a gente deixou de fazer o que é certo, isso infelizmente nos afetou poderosamente. Mas nós fomos avisados. Não podemos negar que fomos avisados. Se nós pegarmos desde o princípio do primeiro milênio até agora, no sexto milênio, nós vamos perceber que em todo o tempo nós tivemos nossas falhas. Tivemos nossos momentos bons, também tivemos nossos momentos ruins. E muitas vezes esses momentos bons, poucas vezes, esses momentos bons nos proporcionaram a oportunidade de entendermos, é isso aqui que é a nossa vida. Mas, infelizmente, quando somos acarretados por pessoas e pensamentos de outras tribos, ou de outras nações, ou de outras pessoas, e aí olhamos ao redor dessas pessoas, vemos que a vida delas parece boa. Mas lá no fundo, no oculto disso tudo, essas pessoas vivem um vazio tremendo. Suas casas praticamente cheias das obras do mal, perturbações, brigas, confusões, iras, ignorância. Mas o Supremo Yahweh nos avisou, não se une. E até hoje, o inimigo de nossas almas, ele procura nos envergonhar. Ele então ganhou autoridade, elegeu um povo na terra. Esse povo ganhou uma força muito grande e hoje o povo verdadeiro de Yahushua é maltratado por esse povo. Muitas vezes até colocamos como uma posição de cor de pele. É logicamente que aqueles que são brancos ou aqueles que são pretos sempre vão se sentir ofendidos com tudo isso. Mas se você parar para analisar, dá uma olhada a você mesmo, desde a morte de Yahushua, a escravidão, tudo, perceba-se qual o povo que ganhou força para oprimir o povo preto. E muitas vezes as pessoas ficam com medo de falar sobre esse assunto. Esse assunto, ele deve-se arrependimento dos dois lados. Os dois merecem arrependimento, os dois. Tanto aquele que é preto quanto aquele que é branco. O preto tem que se arrepender porque abandonou a Yahweh. O branco tem que se arrepender porque também abandonou Yahweh e começou a maltratar pessoas que eles não deveriam maltratar. E a gente sempre vai ver diante dos nossos olhos vídeos, nós vamos sempre ver muitas coisas, muitas pautas que mostram a nossa vergonha. E a gente sendo envergonhado perante os olhos de toda uma sociedade, seja ela preta ou seja ela branca. Muitas vezes, 87 a 90% dessas humilhações são dadas ao povo negro. E o povo, tem se colocado nessa posição para rir, para fazer chacota, ou dizer a palavra bem feito e muitas outras coisas. E muitas vezes nós não somos colocados na posição certa. Por quê? Porque nós recebemos a lei. E quantas vezes a gente passou a obedecer a lei? Poucas vezes. E essas poucas vezes que a gente não obedece a lei, olha para nossas vidas. Parece boa, Estamos numa bela cama, mas será? A pergunta é, será que nós estamos indo para o caminho certo que é o Shuaomaim, que aqui foi blasfemado para o céu? Será que nós estamos tendo verdadeiramente a nossa Yamuná, que aqui foi blasfemado para a fé? Será que ele está no caminho? Será que ele está no caminho certo para chegarmos ao ponto correto da nossa salvação? Porque todas as vezes que nós nos colocamos na posição do mal que cometemos, pode demorar um tempo, mas lá na frente nós vamos pagar um preço muito grande. E esse preço veio cair na terceira geração, na segunda geração, na terceira geração, na quarta geração
E agora, praticamente indo para a 5ª geração, está terminando todo esse foco da maldição, todo esse foco da maldade. Agora, o opressor está desesperado. Aquele que ficou seus 500 anos oprimindo uma raça, um povo, porque tem o Dan de Adam, está desesperado. E agora, o que fazer? Agora nós é que temos que nos posicionar. Se nós não nos colocarmos nessa posição, pode ter certeza absoluta que muitos que têm o Dan de Adam vão ouvir a voz de Yahweh, né? E vão ser exemplo para muitos. E esses muitos que nos chamarem de louco ou chamarem outros de louco, perderão a sua salvação. E as pessoas não querem perder a salvação. Elas acham que simplesmente elas devem chegar e arrombar a porta. Eu fiz o que fiz, não obedeci à lei, mas eu tenho direito a entrar. Não, existe lei. E se a lei e a Yahushua disse que ela tem que ser obedecida para nós podermos obter um novo plano de vida aqui na Ahatz e assim chegarmos ao plano da salvação, é porque nós obedecemos a lei. É difícil. Como é difícil obedecer. Mas uma coisa eu digo para você, todas as vergonhas que a gente tem passado, quando a polícia entra na escola e algema um preto, quando a polícia mata um preto, quando a polícia bate numa pessoa preta, quando as pessoas desconfiam de um preto, quando você entra no mercado, pessoas escondem a bolsa por causa do preto, né? Quando ele vê uma pessoa preta, tudo isso, gente, é porque nós lá no passado fizemos alguma coisa errada. Estamos pagando por algo que nós fizemos lá no passado. E só existe um jeito de consertar o futuro, voltando para o passado, olhando a vida dos nossos pais, percebendo aquilo que eles não obedeceram, para nós passarmos a obedecer e recebermos o agora como salvação. Então nós, fazendo isso, nós vamos destruir todas as obras e as ciladas dos inimigos que muito maltrataram nossos pais lá atrás. Chegou a hora de não estarmos mais nesse pensamento. Chegou a hora de nós não estarmos mais nessa vontade. Chegou a hora de não sermos mais envergonhados pelos nossos inimigos. Se eles são de pele clara, se eles são conhecidos como animais selvagens, se eles são conhecidos como trituradores, matadores, se eles são conhecidos como nazistas ou qualquer outro que você possa imaginar, chegou a hora da gente não viver mais a vontade deles. Voltarmos para a lei, a Torá. Segurarmos a Torá na mão, estudarmos todas as leis, chamarmos todo o nosso povo e aqueles que vier a obedecer, então nós teremos um povo forte, da qual nós nunca mais vamos obedecer às leis humanas. Nós vamos obedecer à lei que vem do Shua Ulmaim, porque a lei humana é para se beneficiar por si próprio, mas a lei de Yahweh é a lei que assim nos favorece a nós conquistarmos todo o nosso verdadeiro sonho. Não é aqui, porque um mundo foi construído para um ser, para que ele seja exaltado como um Deus, e as pessoas vão fazer isso acontecer. Mas não é esse mundo. O nosso mundo não é esse. O nosso Yardayam, que aqui é chamado de paraíso, é Yahushulaim, e ele está num lugar que somente os escolhidos vão fazer parte disso. E eu acredito que você deve fazer parte disso a partir do momento que você venha reconhecer e entender. A partir do momento que você venha reconhecer e entender que essa é a hora de obedecer à lei de Yahu Ulhim.